E a sequência com Flamengo, domingo às 8h30. No Atlético, a turma internamente tentando aliviar essa pressão, né? E diminuir essa situação aí de polêmicas nos bastidores após... Foram 3 jogos, Cirilo. 2 deles com polêmicas após as partidas, e 3 seguidos, o Galo ganhou 2, né? Então o Galo vem convivendo aí com polêmicas mesmo quando vence. Então, normalmente, quando há vitória, há uma tranquilidade, pós-jogo mais tranquilo, o que não aconteceu. Agora, uma semana de clássicos vem por aí. Esse contra o Flamengo, no domingo às 8h30 da noite, Arena MRV. E no outro sábado tem o Cruzeiro no Mineirão, os 2 duelos pelo Brasileirão, pelo Campeonato Brasileiro. E entre esses duelos, o Cienciano pela Copa Sul-Americana lá em Cusco, no Peru. E pro jogo de domingo... A princípio, Cirilo, hoje, o Edu Panzi falou aí, a informação que eu obtive é que não teve nenhuma reunião com diretoria e atletas. Teve uma reunião normal de comissão técnica, avaliação dos jogos, né? Que sempre acontece no pós-jogo. Então, reunião de diretoria com atletas, isso não aconteceu nesta sexta-feira, pelo menos. Ainda tem atividade de amanhã, né? Sábado, o Galo fecha os preparativos para o duelo contra o Flamengo. Inclusive, Cirilo, ontem a gente teve um público pequeno na Arena MRV, pouco mais de 13 mil torcedores, e a expectativa, logicamente, é de um público melhor para domingo. O horário não ajuda, não é um horário dos melhores, né? Domingo, 8h30 da noite, mas é um clássico, Atlético e Flamengo. E mesmo o Galo oscilando, o time com Barba Domingues tem 100% de aproveitamento, né? Então a diretoria do clube e os atletas também chamando o torcedor para esse jogo, para esse duelo contra o Flamengo. A venda começou hoje 10 da manhã e a parcial de agora de 7 mil ingressos vendidos neste primeiro dia de venda de ingressos. O Vitor Hugo, meio-campista do Galo, ele traz o recado aí para o torcedor do Atlético, convocando a massa para esse jogo de domingo. Fala Massa, jogo muito importante domingo, contamos com o apoio de todos, passando para convidar todos para estarem conosco na nossa arena, para que a gente venha fazer um bom jogo, que a gente venha jogar junto. Valeu? Tamo junto, bora! Tá aí então o Vitor Hugo, né, que fez aí o recado dele junto à Galo TV, a gente trouxe aqui na turma do bate-bola. As categorias que já estão podendo comprar, viu, Cirilo? Galo Forte e Vingador, Galo na Veia Preto, Galo na Veia Internacional e Galo na Veia Prata. Os ingressos a partir de R$ 29,90 lá no setor Internorte, tem ingresso a partir de R$ 35,00 no setor Intersul, para esses sócios Galo na Veia, excluindo o Galo na Veia da Massa. Então o Galo e Flamengo no fim de semana, com algumas possibilidades, Cirilo. Por quê? O Renan Lodge, que ontem foi protagonista em campo e fora, né? Porque ele fez o gol da vitória, um golaço, né? Muito pouco se falou do golaço que fez o Renan Lodge, ele não comemorou o gol e aí, depois daquilo, né? As declarações dele acabaram tendo mais repercussão. Mas ele fez um golaço e está suspenso, foi expulso na última rodada contra o Coritiba. Sem o Renan Lodge, pela entrevista de ontem, o Barba não cravou o Pacini. Eu até falava antes do jogo, né, que a tendência de que o Pacini jogasse. É o garoto que é o reserva imediato no elenco hoje do Renan Lodge, mas tem o Júnior Alonso. A gente não pode descartar essa possibilidade. É um jogador que na seleção faz esse papel, vive um momento difícil, né, no Galo, principalmente, mas são as possibilidades por ali. E o treinador ontem praticamente escalou. Maicon no meio campo e o Cassiano. Tem mais uma possibilidade, que é o Alexander, né? Pode fazer esse setor. Alexander jogou de lateral esquerdo no Fluminense. Eu não acredito que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Até porque o Alexander nem vem jogando, né? Assim, não vem tendo chance nem na dele, né, Cirilo? Vamos ver o que ele pode fazer. Agora praticamente escalou o Maicon no meio campo e o Cassierra no ataque. Quando eu perguntei para ele sobre o Cassierra, ele falou, não, eu tirei esses 2 jogadores porque eu estava pensando no domingo. A questão física. E aí vamos ver como que ele monta o time, né? Se ele vai com Cassierra e Hulk, se ele vai com Cassierra e Bernard, se ele vai fortalecer o meio campo por ser, né, um duelo contra o Flamengo. Fato é que tá um time mais ou menos desenhado esse do Galo para o fim de semana. Edu, o que você espera da formação titular e do jogo? Atlético e Flamengo em meio a esse cenário todo aí, Edu? A dúvida é o lado esquerdo, né, defensivo. Se volta o Lianco, se permanece o Vitor Hugo, se vai de Alonso, se vai de Pacini. Eu acho que o Pacini não, pela entrevista coletiva. Aí existe a possibilidade do Alexander, o próprio Scarpa, né, que já fez também essa função de lateral esquerdo, mas eu acho que está mais próximo do Alonso. Do meio para frente, ô Cirilo,
Maicon, Alan Franco e Vitor Hugo, acho que não tem muito mistério. Coelho e Cassierra também não. Aí fica a dúvida, você vai com o Hulk, se repete o Bernard, você vai jogar com 2 pontos, por exemplo. Alan Minda entrou muito bem, mas tá voltando de lesão, né? Eu não acredito que ele vai iniciar o jogo, talvez não tenha condição de jogar 90 minutos. Agora, mais um volante é possível, na sua opinião, ou não? É possível mais um volante, colocar 3 zagueiros, algo que não é muito da característica do Barba. O próprio Pérez, jogando como primeiro volante, ele tem a capacidade de afundar entre os 2 zagueiros e formar uma linha de 5 jogadores. A recomposição do ponta vai ser muito importante. Vamos ser muito sinceros, né? O Flamengo é favorito. O Flamengo é muito superior ao Atlético. O Atlético tem que se preocupar com o Flamengo e não o contrário. Então tem que montar um time se preocupando em anular as principais peças do Flamengo, e olha que elas são muitas, né? Não é uma, não são 2, 3, 4, não. É mais da metade do time que tem a capacidade de desequilibrar o jogo. Mas enfim, ficam essas dúvidas: zagueiro, lateral esquerdo, e se o Hulk começa ou não. Hulk que reclamou, né? Que falou que a falta de gols dele é porque a bola não chega para ele finalizar. A culpa é da diretoria, a culpa foi do Milito, do Cuca, do Sampaoli, agora do Barba, agora dos companheiros. Agora é a bola que não chega para ele, Hulk, finalizar. Mas eu acho que é o contrário, tá, Hulk? Você que tem matado a maioria dos ataques do Atlético. Marques, vamos lá. Ouvi o Edu na abertura da turma do bate-bola sobre o jogo, Atlético e Ceará, mas sobretudo quanto ao pós-jogo, né? Que ontem você traz o seu comentário e já na sua análise você mostrava um certo incômodo com a ausência de comemoração, né? Falou, pô, o Lodi fez um baita de um golaço e aí o papai não comemorou, o que aconteceu? Extravasa, o momento tá difícil, o momento tá complicado, e naquele momento a gente ainda não tinha acesso à fala que o Lodi daria, ou tinha acabado de dar, aos companheiros da TV Globo, que ontem transmitiram o jogo aí, enfim. E você já trazia uma percepção relacionada a isso. O Lodi fala, depois na zona mista o Hulk fala, o Barba Domingues meio que se esquiva desses questionamentos relacionados a isso, mas estava um pouco incomodado na entrevista coletiva com qualquer que fosse a pergunta. Eu queria a leitura de quem viveu o dia a dia do futebol, o dia a dia de um vestiário, quanto ao que está acontecendo no Atlético nesse momento, na sua visão, Olê Marques. Cirilo, primeiro é uma fala de meias palavras, né? Nas entrelinhas, que te dá a percepção de que tem um problema ali, mas você que o desvende se for capaz, entendeu? Fica tudo ali meio que na nuvem, você não sabe de fato o que acontece dentro da Cidade do Galo, né? Porque, pô, não é concreto. Até quando o Barba traz na sua fala semana passada do time tem que correr mais, né? E agora essa dos atletas depois do jogo. Cara, eu chamei ontem a atenção do gol do Lodi, porque para mim naquela hora, Cirilo e amigos, era uma excelente oportunidade num gol de vitória, aliás um golaço, né? Um jogo que foi de uma batalha, o Ceará deu muito trabalho, jogou ali fechadinho, né? O Cassierra fez gol de novo, enfim, né? Olha só que legal, gol do Cassierra, gol do Lodi para dar a vitória, cara, e burburinhos depois do jogo. O gol, Fabrício, se é um gol importante, cara, os caras têm que se jogar lá na geral. Não tem geral, né, na Arena MRV. Mas se joga na torcida, busque a paz novamente, entendeu? A integridade do clube, entendeu? A unidade, ou melhor dizendo, dentro do clube. O gol tem esse poder, cara. Aquilo me deixou indignado, entendeu? A postura dos atletas, do Lodi, depois de um gol tão importante. Cara, é hora de se abraçar. Os caras estão numa desconfiança, sob uma desconfiança da torcida tremenda desde o início do ano. Então é a hora, cara. É o gol, é o ponto máximo de uma partida do futebol. Se abraça, entendeu? Chame o torcedor, não, sem aquele negócio de botar a mão na orelha, sabe? Não, chama o torcedor pra correr junto, cara. Pra trazer a unidade dentro do clube novamente. Não, os caras preferiram comemorar de uma forma velada, sem sorrisos, entendeu? Eu não vi sorriso do autor do gol nessa hora. Cara, não é isso, entendeu, cara? O gol, o jogo, como foi a partida, seria uma excelente oportunidade para depois do jogo chamar o torcedor novamente para caminhar junto,
né? Domingo é o clássico contra o Flamengo, mas a opção foi totalmente ao contrário, foram as meias palavras, as meias verdades, né? Porque ninguém fala abertamente o que está acontecendo e as especulações continuam ainda na cidade do Galo. Eu achei uma pena tudo isso, entendeu? Porque era uma excelente oportunidade, né? Depois de uma grande vitória, apertada, mas grande vitória, você leva uma vantagem mínima que seja. O Atlético ontem jogou para caixa para pelo menos 2 gols de diferença, entendeu? Mas leva uma vantagem importante para jogar lá em Fortaleza, porque lá não é fácil, nunca foi. E depois do jogo é apagar incêndio de novo, cara. Ninguém fala do resultado. Cara, como gostam de apagar incêndio. Jogaram gasolina onde tá pegando fogo. Tá aqui, velho. Dá vontade de soltar aqui, né? Mas é isso, cara. E domingo tem o Flamengo, né? E ainda essas arestas ainda a serem aparadas lá na cidade do Galo. Ô Fabrício, percepção, cara, como um cara que esteve em vestiários dos mais variados tipos, com vários perfis diferentes. Como é que você encarou esse pós-jogo em que não se fala do jogo, né? Só se fala das falas muitas das vezes ditas pela metade. Mas é o que o Marques falou, né? Eles tiveram oportunidade, porque o ambiente bom, ele depende muito de resultado, né, Cirilo? E eles tiveram ali oportunidade para selar tudo isso, trazer a torcida, e como o Marques falou, eles conseguem piorar, sabe? Tem coisa ali, cara, tem mágoa, só que eu fico imaginando os caras chegando hoje lá no vestiário, porque eu já vivi em ambientes que time rachado, era os time com igrejinha dentro do clube, que tem a turma dos evangélicos, era contra os outros, que escutavam rock. Eu já vivi tudo isso aí. Já vivi a turma daqui ia pra balada, os outros que ficavam em casa, a turma que tinha que concentrar na cesta, porque senão eles quebravam tudo. Já vivi em time que não pagava. Cara, e aí... Mas aí quando você expõe isso ainda na imprensa, sabe? A gente tentava segurar o máximo, porque não pode. Quando você fala um negócio desse, é que tá a impressão que tem coisa errada ali, cara. Não tá no dia a dia, tá no seu... Tem coisa errada. Agora os jogadores não podem, né? Tá criando esse clima que é ruim pra eles mesmos, cara. Então hoje, eu fico imaginando hoje, todo mundo chega lá, tipo assim, o cara que fez o gol não comemorou, aí... já joga, eu me livrei, eu tô bem, fiz o gol, o outro se ferra, sabe? Dá a impressão que, cara, imagine hoje lá você chegar, tudo pra chegar, pô, cara, conseguimos ganhar, pô, em casa, pô, vai voltar o bom futebol, aí chega lá um clima ruim desse, e a tendência com essas declarações, com essas coisas, é sempre piorar, gente. É sempre piorar, tem que tomar cuidado. Aí, cara, tem que reunir, tem que pegar o alto escalão lá, é diretoria, é treinador, chamar todo mundo e reunir, cara, e acabar com isso, cara, porque tem que o diálogo que vai resolver tudo isso aí no vestiário, sabe, apaziguar isso pra voltar a jogar bem, voltar a ter uma tranquilidade na semana, porque é ruim isso aí pra todo mundo, cara. O torcedor deram a impressão que tem coisa errada ali, mas não podem falar. Eu já vivi em clubes assim, que eu tinha no meu contrato que eu não podia falar mal do clube. Tava no meu contrato, eu não li, né? Um jogador, onde é que quanto vai por mês isso aqui? Eu fui lá e assinei. Depois eu me deixaram numa situação lá, eu ia cornetar o time, o advogado falou, se não falar, você viu que você assinou aí? Eu falei, sei não, só sei que eu ganho tanto por mês. Que loucura, né? Aí, meu irmão, não podia já tava falar. Feito, já. Que loucura. Ô Rezende, a percepção do repórter que tava lá, né? Acompanhando a entrevista, perguntando os caras, enfim. Sua percepção sobre tudo, Rezende? É uma situação complicada, né? Porque eu que já estou há alguns anos acompanhando o Atlético, eu não me lembro de uma sequência de pós-jogos, né? De vestiário pós-jogos com tanta polêmica em uma semana. Porque o Galo teve aquela vitória sobre o Juventude, ninguém falou da vitória porque o Barba naquele jogo acabou expondo ali, né, muitas situações, o descontentamento dele com muita coisa que estava acontecendo no dia a dia. Aí vai para o fim de semana, o Galo perde o jogo e lá na entrevista o Barba vai mais tranquilo, mas no fim da entrevista surge uma informação de um colega jornalista, né, que publica que o Barba tinha entregado o cargo. Aí já vem a diretoria, né? O Paulo Brax vai ao microfone, já desmente, já critica, né? Já fala que aquilo ali é uma responsabilidade, ou seja, também um pós-jogo complicado. E ontem, quando parecia que as coisas iam ficar tranquilas, né? Com a vitória, o time jogando melhor, né? E aí vem essas declarações de atletas. Eu sinto mais ou menos o que a turma vem falando, viu, Cirilo? Que foi uma reação dos atletas
uma reação dos atletas que acabaram sendo expostos naquela entrevista do Barba e que não houve ali uma proteção, né, por parte da diretoria de futebol. Não teve ninguém que virou escudo para os atletas. Eles ficaram à mercê e aí parece que ontem eles falaram, vamos colocar e dividir as responsabilidades, porque não é só a gente que está tendo erro, né? O erro não é só nosso. Então aí começaram a dividir essas situações. Fato é que precisa de alguém precisa de um bombeiro, né? Na cidade do Galo. Precisa de um bombeiro, Cirilo. Quem vai ser esse bombeiro? Aí a turma vai ter que achar. A cúpula do Atlético vai ter que achar um bombeiro aí para deixar essa situação. Já lavaram a roupa suja, agora tem que ter um bombeiro aí para as coisas seguirem. Do jeito que tá, o final não tem como ser bom, né, Edu? Ô Cirilo, só desculpa interromper, é uma situação dessa que dá a impressão que, como foi comissão técnica e jogadores, teria que intervir ali um executivo, por exemplo, que faz esse meio de campo, sabe? Aquele cara que faz vestiário, diretoria, também faz comissão técnica. É aí que é o problema. Faltando aí. Eu acho que quem é responsável por isso fracassou. Quem é responsável por essa mediação, comissão técnica, elenco, quem é responsável por guardar o vestiário fracassou e precisa ser cobrado internamente. Não sei quem é, tá? Me desculpe a ignorância, eu não sei se é o Paulo Brax, se é o Pedro Daniel ou se tem outro responsável por isso, mas não deu conta do recado, não deu conta do serviço e o vestiário implodiu. É por isso que eu falei que a diretoria, os gestores precisam ir até a cidade do Galo e eu acho que tem que ser em tom apaziguador mesmo. Não é em tom de bater na mesa, de xingar todo mundo, de apontar dedo, não, cara. Gente, vamos tentar entender o que está acontecendo. Se desunir mais, aí claro, não, acabou. Eu acho que o que tinha que ser dito, que não deveria ter sido dito, mas o que tinha que acontecer no microfone, externar, já aconteceu. Tá feita a M. Então, vá alguém grande lá, por isso que eu falei dos gestores, dos donos do clube, sentarem de uma maneira apaziguadora, e eu acho que eles têm plena capacidade para isso. São caras enormes. Então, senta, gente, o que está acontecendo? Não foi legal o que aconteceu na última semana. Barba, aqui no Brasil não funciona desse jeito. Aqui o vestiário é sagrado, não sei se te falaram. Se não te falaram, erraram de novo. Então, as coisas que acontecem no treino, no vestiário, elas precisam ficar aqui dentro, serem resolvidas aqui dentro. Chama as lideranças, mas com o grupo todo de preferência. Gente, o que está acontecendo? Por que aquela reação depois de um bom jogo? Uma vitória importante na Copa do Brasil. O que aconteceu? Foi a declaração do Barba que incomodou. Tem outra coisa incomodando. Vamos aproveitar o momento aqui dentro do vestiário. Tem que ser no vestiário, porque é simbólico. Vamos aproveitar o momento aqui que está todo mundo reunido para a gente resolver isso de uma vez por todas, porque não pode acontecer de domingo enfrentar o Flamengo e se ganhar, aí vai de novo para o microfone para falar alguma coisa, para mandar letrinha para A ou para B, ou se depois do jogo contra o Flamengo, na Copa Sul-Americana, mais letrinha, não, cara, vamos resolver de uma vez, sentar todo mundo, porque só tem adulto ali, ou eu tô errado? Só tem adulto, cara. Só tem adulto, só tem jogador experiente, um treinador experiente, executivos de futebol experientes. Então alguém, o bombeiro que o Cláudio disse, porque não pode ser mais quem está lá dentro. Quem está lá dentro não vai corrigir nada. Quem era responsável não deu conta, os atletas estão envolvidos, a comissão técnica está envolvida. Então quem não está envolvido por enquanto, chega lá para tentar apaziguar num tom apaziguador, não é em tom de guerra. É para tentar entender e cortar o mal pela raiz de uma vez por todas. E definir, gente, a partir de agora, vamos fechar aqui. Fechou, independentemente do resultado, porque é um jogo difícil pra caramba, o Flamengo é favorito. O Flamengo ganhar no final de semana não é absurdo nenhum, isso não pode mudar o que vai ser combinado aqui. O resultado do jogo de domingo não pode ser um fator primordial para acabar com tudo que a gente está fazendo aqui no vestiário agora. Tem que resolver, cara. Não pode adiar, o meio do ano, a janela. O meio do ano, a janela pode ser muito tarde, cara. Muito tarde. Não precisa esperar a janela abrir, Max, para ter uma conversa, para lavar a roupa suja em tom apaziguador, de conversa como adultos, numa reunião, e pronto, fechar o grupo. E depois, na janela do meio do ano, aí resolve quem vai sair, quem vai ficar, quem vai chegar, porque o futebol é assim. O ideal, né, Panzi, seria, né, que essa reunião, que eu acho fundamental, você foi muito bem na sua colocação, tenha acontecido já hoje. Ela não pode ser depois do Flamengo.
Hoje ela não aconteceu, ela pode acontecer amanhã. Eu estou tentando apurar se ela vai acontecer, mano. É urgência, entendeu? Hoje ela não aconteceu. É com a diretoria, não. Sentido de urgência essa reunião, entendeu? Isso é para ontem. O clube precisa andar, cara. Já teve muito disse-me-disse, cara. Muitas entrelinhas, entendeu? Que a gente fica navegando aonde que esse clube vai andar, entendeu? Então, a reunião que o Panzi trouxe aqui com propriedade, ela precisa acontecer o quanto antes. De preferência antes do jogo do Flamengo, né? Para trazer novamente unidade, cara. E quem pode trazer a unidade é quem manda, entendeu? É o topo da cadeia, entendeu? Nessa hora. E no vestiário, como o Panzi aqui colocou também. Isso funciona, cara. Isso funciona, entendeu? Essa hora é importante para a unidade do clube, de repente, pessoal, chegar os grandes desse clube, entendeu? Mostrarem a cara de fato e apaziguar tudo isso, né? Para o clube andar. Para a torcida abraçar novamente, para o jogador fazer o gol e comemorar com a torcida, para ter um ambiente saudável de trabalho, senão não vai funcionar, cara. E do outro lado vem aí um Flamengo. Deixa eu chamar inclusive o Wellington Campos, de novo, Wellington, para agora falar do lado rubro-negro. Como é que chega o Flamengo, adversário desse domingo, para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro? Fala, Wellington. Cirilo, e o jogo do Galo com o Flamengo no domingo será apitado pelo Rafael Klein, que é do Rio Grande do Sul. E o presidente do Flamengo, o Eduardo Batista, voltou a bater na questão de grama sintética no Brasil. Chamou até de grama de plástico e que quer que a CBF discuta com os clubes o fim da grama sintética nos estádios brasileiros. O técnico Leonardo Jardim deverá escalar o Flamengo com Rossi no gol, Varela, pode ser Danilo ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, no meio-campo Everton, Araújo, Saul ou De La Cruz, junto com a Arrascaeta, Plata, Pedro, Bruno Henrique ou então o Samuel Lino. É o provável Flamengo para domingo aí em Belo Horizonte. Um abraço, meu ídolo. Valeu, Wellington, obrigado pelas informações. Flamengo forte, como sempre, né, pro fim de semana. E do lado atleticano, Cláudio, para fechar, ainda um treinamento e basicamente vai ser o treinamento, né, pro jogo de domingo. Hoje não teve treino para definir time, né? Não, hoje não, só o regenerativo. Amanhã sim, esse treino. Vamos ver se vai ter essa reunião, né? A gente vai continuar de olho nisso aí, nesses bastidores do Atlético, Cirilo. Mas amanhã o treino que define o time. O Barba já sinalizou ali, né, que a Sierra deve começar jogando mais uma vez, o Maicon também no meio campo e um time forte, né, para continuar nessa pegada, porque até aqui é 100% de aproveitamento com o Barba. Agora o adversário considerado bem difícil, o Galo, que tem esse Flamengo pela frente, uma semana de clássicos, muita coisa pode ser definida aí nessa semana. Quem sabe pro lado bom, né, Cirilo? Se depois de muita polêmica aí o Galo consegue bons resultados contra o Flamengo e o Cruzeiro, vai ser uma semana daquelas pra, quem sabe, mudar o rumo da temporada. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!